Obrigada. Yes! Yes, estamos conectados. Muito bem. Ora, vivam, é o seguinte, penso que alguns dos que estão presentes, talvez alguém não me conheça ainda a nível do trabalho espiritual, não sei se me conhecem todos, não? Não, eu acho que não, doutor. Então, vou fazer aqui um pequeno resumo. Bom, eu faço parte daqueles malucos que há por aí, malucos e malucas, não é? Que estão em contacto com o mais além. E como para aqueles que são materialistas o mais além não existe, nós somos todos doidos, como sabem. Desde longa data, portanto, que tive os meus primeiros contactos, portanto, com 16 anos, tive o primeiro contacto com a consciência, pronto, uma consciência cósmica muito alta, e depois, mais tarde, em 1974, tive contactos físicos com grandes mestres da iluminação, que são mestres cósmicos, e de todo um trabalho de percurso com eles durante 2 anos de preparação, de 74 a 76, depois de 77 a 79 com outros, e surgiu todo um trabalho que levamos a cabo com o aspecto da Igreja da Alma, que surgiu por decisão da mãe, assim lhe chamou, a Igreja da Alma, que era uma forma de passar conhecimento às pessoas. Naquela época, estávamos em 1990, 91, e já andei por essas andanças, e esses certos da Igreja da Alma estão no livro Acerca da Morte, Conversas da Mãe Comigo. Por exemplo, recordo uma, portanto, que foi tida mais tarde, no ano 2000, que é sobre a encarnação, estes contactos que ela teve comigo, e, por exemplo, ela diz aqui, numa determinada altura, é interessante nós irmos abordar a encarnação. Acerca da morte, é urgente saber, é o nome do livro. Este livro foi editado pela Publicações Maitreya, que tem sido a editora que tem editado o grosso volume de todos os meus livros. Posso dizer que todos os meus livros, no geral, estão na editora, portanto, Publicações Maitreya. Se alguém quiser adquirir livros, nós estamos a colaborar com as Publicações Maitreya, portanto podemos enviar pelo correio, temos disponíveis no nosso espaço, ou podem pedir diretamente nas Publicações Maitreya, também podem pedir, e também chega até vocês o livro. Já agora eu pergunto, toda a gente sabe quem é Maitreya? Pergunto. Sim. Maitreya é... Deixa-me pensar como é que eu ia dizer. Fica agora aqui no lugar de Sananda, digamos. Está tudo? Maria, está-se a ouvir mal, Maria. Maria Cardoso, ouviu-se mal? Eu estava a dizer que Maitreya eu conheço como agora até aqui Sananda tem estado no comando, né? E agora Maitreya veio para digamos que é o Cristo da Nova Terra. Entendo que é assim, não sei se está correto. Ok, vamos
vamos clarificar. Ora bem, quando o Senhor Buda Gautama se manifestou, Gautama Shakyamuni se manifestou na Terra, nasceu no Nepal, como creio que sabem. Portanto, quando ele se manifestou, depois de partir, ele disse que 25 séculos depois viria o novo Buda que se manifestaria. E esse Buda é efetivamente Maitreya, o Buda futuro. Maitreya, o Senhor Maitreya, está em retiro há milénios no Tibete, num templo que existe dentro da montanha, que é o Monte Kailash, também chamado Monte Kailasa. Portanto, esta montanha nos Himalaias é o templo, no interior é o templo do Senhor Maitreya. O Senhor Maitreya efetivamente, ele foi o mestre daquele que nós conhecemos por nome de Jesus. Ele esteve ensinando, portanto, o mestre Yoshua, um deles, porque Yoshua eram 3, e portanto um deles, que era Yosef, o verdadeiro nome daquele a quem chamam Jesus era Yosef, e portanto este foi ensinado no Oriente, no Tibete. O outro, o irmão, um dos irmãos, que era Judá ou Judas, foi ensinado na zona do Mar Morto, e também o irmão mais novo, cujo nome era Jacob ou Tiago, portanto foi ensinado também nos mosteiros de Pamram, entre os essênios, e precisamente esteve com o primo João, o Batista, que foi também um mestre essênio e que saiu depois do templo, do mosteiro, que eram mosteiros nos subterrâneos, nas grutas que eles tinham, e tinham as comunidades. Portanto, ele saiu e fez o seu trabalho público antes do mestre conhecido por Jesus ou Yeshua, que era, portanto, o mestre Yosef. Yosef, todos eles eram Yeshua, os 3, desempenhavam a função. Por isso, aliás, ficaram conhecidos com outros nomes. Tiago é mencionado nos Evangelhos, mas de uma maneira meio confusa. Portanto, o outro é chamado Tomé, entre nós é chamado Tomé, o Judas é chamado Tomé, e todos eles eram o mestre Jesus, porque Jesus foi o nome que foi adotado pela programação maior, que eles tivessem esse nome, os 3, na sua missão. E eram todos iguais em termos de rosto, e apesar de haver diferenças de idade entre os mais velhos e o mais jovem, que havia uma diferença de 14 anos, eles tinham o rosto juvenil, todos. Por isso, houve confusão com eles, etc. Confusão de pessoa, troca de pessoa. Bom, mas, como eu dizia, o mestre foi ensinado por Maitreya e esteve com ele no Oriente, teve
em vários mosteiros no Oriente, entre os quais também esteve em Lhasa, e ainda hoje, aonde está portanto, a casa, o mosteiro principal, que era ocupado pelo Dalai Lama, é visível a marca na parede de uma mão, que é a mão de Eusébio, que esteve lá, quando esteve na fase de aprendizagem. Isto é uma coisa que muita gente não sabe, que são os anos perdidos da vida de Jesus. Porque ele só é mencionado aos 12 anos. Até aos 12 anos não se sabe nada dele. Pois o que eu sempre me questionei, não é? Dos 12 anos em diante, ninguém sabe nada dele e aparece supostamente aos 30 anos e até supostamente aos 33, segundo o relato da Bíblia nos Evangelhos. Ora bem, portanto, Maitreya foi o mestre de Jesus que o ajudou em todo o conhecimento e na sua missão. E sabem vocês porque é que Jesus foi condenado à cruz? É pertinente. Sabem? Porque ele não seguia os ensinamentos na Palestina, ele não seguia aqueles, como é que eu hei de explicar, aqueles costumes, aquelas... Não seguia os cânones judaicos, nem mosaico. Exatamente, ele não seguia a lei mosaica. Exato, a mãe levou lá quando ele era muito jovem, acho que, não sei se foi aos 8 ou 12, não sei bem, levou lá e ele largou a fugir de lá e foi uma coisa muito complicada. E, portanto, ele foi condenado porque ele não aceitava que eles queimassem os animais no templo, para ele aquilo era abominável. Tudo aquilo. Portanto, o mestre portanto, ele foi condenado porque ele defendia a verdade, Exato, pois. defendia o conhecimento tradicional, não respeitava nem se submetia a nenhuma religião, tinha uma religião universal. Pois não, ele era um rebelde, exato, pois não. Não respeitava os deuses. Não sei se vocês sabem, mas quando ele esteve... Doutor, ficou sem som. De ser de ser também morto, porque ele foi contra a doutrina bramânica e ele defendia o Deus único, a teoria do Deus único, e não acreditava naquela divisão de divindades que eles tinham. E também ia contra as castas hindus, que aliás qualquer mestre, verdadeiramente mestre, vai contra as castas, porque não há nenhum filho de Deus ou da divindade que seja menos amado do que outro. Uau. E daí que os párias eram aqueles abandonados porque eram malditos da própria divindade. É claro que o mestre não foi com isso e também arranjou saritos por lá, não é? Nas suas permanências no Himalaia, foi quando ele se reuniu com um príncipe persa que estava lá com a sua esposa e acabaram num confronto com tropas, portanto,
hostes mongóis acabaram por matar a mulher dele, desse príncipe, com uma flecha, e portanto, eles tinham uma filha, e ela foi entregue ao Mestre Jesus, Yeshua, Yosef, que na altura ainda não usava o nome de Yeshua, só foi assumido depois do batismo, quando ele assumiu a missão. E portanto, quando o mestre estava lá, foi-lhe entregue a guarda da menina, a quem ele depois levou para que José de Arimateia, que de vez em quando passava com as caravanas de comércio, entregou a José de Arimateia para que a trouxessem aos seus familiares que viviam em Israel, porque a menina, a mãe que estava a viver, portanto, no Alto Himalaia, no Tibete, era de ascendência israelita e de uma princesa, era do Principado de Magdala. E assim temos a história de Maria Madalena, que entrega Jesus em criança para que ele a protegesse, e a manda por José de Arimateia para Israel, onde mais tarde se encontram. Vocês não conheciam estes episódios, certamente, da história oculta de Jesus, mas é assim. São histórias muito bonitas que se passaram nesse tempo, e que muito poucos sabem destas histórias. Como eu ia contando, esta história vem dizendo que Maitreya foi realmente, desempenhou o papel do Bodhisattva na preparação para ser o Buda. Ele foi o Bodhisattva, assumiu o papel de Cristo cósmico, portanto, e é, portanto, neste momento, o mestre que está dirigindo a linha crística e a budeidade na Terra. Ele é o Buda futuro, aquele que vem. É isso. Ora bem, continuando. Portanto, dizia aqui a mãe, dizia assim: é importante que quando tenhais conhecimento da excelsa encarnação de um dos vossos irmãos maiores, isto refere-se a qualquer um dos obreiros da luz. A mãe está a dizer que a nossa missão aqui na Terra é apoiar-nos uns aos outros. Quando vem do plano da alma e que vem encarnar, por isso a nossa missão é apoiá-lo. Diz assim: é importante, isto está, a encarnação, está no livro, na página 61 que eu estou a ler, e diz assim: é importante que quando tenhais conhecimento da excelsa encarnação de um dos vossos irmãos maiores, ela fala dos irmãos maiores como aqueles que vêm com uma missão avatárica. E dentro do avatariado há vários níveis de avatariado, uns muito mais, outros mais graduais, mas todos se unem numa missão conjugada, porque para o cosmos tudo é repartido. Um só não faz tudo, tem que ser dividido na tarefa. Portanto, diz que sempre que tenhais conhecimento da excelsa encarnação de um dos vossos irmãos maiores, o ajudeis com tudo o que podeis, ou, além das vossas capacidades, o apoieis sempre, porque é como se recebessem no vosso meio o Cristo, ou a mim, a vossa mãe. Quer isto dizer que todo e qualquer ser abençoado que desce dos céus à terra deve ser por nós amado como se fosse a excelsa encarnação dos maiores mestres que nós conhecemos.
Lembrem-se daquela parte do discurso atribuído a Jesus que dizem: e tu abençoado és, porque quando tinha fome me deste de comer, quando tive sede me deste de beber, e quando estava nu me vestiste, e quando tive frio me agasalhaste. E ele disse: mestre, quando eu te fiz isso a todos aqueles a quem fizeste, foi a mim que o fizeste. Lembra-se desta parte. Isto diz a mesma coisa de outra forma. Assim se dá a vinda a este mundo das almas já conscientes. Outros, os mais atrasados e rebeldes, são forçados a encarnar de forma compulsiva, porque estão ainda no processo de penitenciária espiritual. Ora bem, isto deve-se à progressão das trevas, à densificação trevosa dos filhos da luz que caíram e que se contaminaram e que tiveram que passar por várias vidas para se limparem. Alguns, na sua incapacidade de discernir, não querem vir à Terra novamente assumir forma, porque sabem que quando voltarem vão passar das boas desgraças que eles próprios semearam com os maus comportamentos que tiveram com os outros, porque aí é tal situação da lei de causa e efeito, que vai cair com o tal karma negativo que eles semearam. Então aí eles são forçados a encarnar contrariamente. Então têm de se encarnar para resgatar na dor e sofrimento o grande mal por eles causados. São empurrados pelos agentes da ordem, vindos da dependência da governação colonial à encarnação. Vão sofrer e dessa forma melhorar a sua condição trevosa e anexar algum conhecimento e experiência. Ora bem, isto está-se a dar, por isso nós estamos a ver as coisas que estão a acontecer agora, porque encarnaram uma série de indivíduos muito de baixa qualidade, ultimamente, porque estamos exatamente no ponto extremo disto, ou seja, daqui para a frente a Terra não recebe mais estes seres. Creio que sabem disso. Sim, sabemos. Portanto, isto foram as últimas ordens vindas estes indivíduos com uma energia, digamos, não é muito bonito, mas diríamos uma energia demoníaca com eles, vieram para aqui forçados, porque é a última hipótese que eles têm de aqui resgatar. O que lhes vai acontecer? O que lhes vai acontecer, como diz na Bíblia, serão atirados no lago de fogo e enxofre, onde só há dor e ranger de dentes. O que é que isto quer dizer? Vão passar esta barreira dimensional, esta barreira deste orbe, deste planeta, e vão ser postos em mundos de qualidade muito inferior, exatamente aqueles que eles se merecem e onde eles podem encarnar ainda para melhorarem, exatamente continuarem o sistema de melhoria que aqui foi interrompido. Vocês sabem a história dos capelinos, não sabem? Por acaso os habitantes de Capela, de um planeta que veio da estrela Capela. Os retardatários de Capela vieram trazidos aqui para a Terra precisamente porque lá nesse planeta acabou o sistema de planeta prisão. E então eles vieram para cá trazidos pelos comandos superiores que os transmigraram para aqui. E aqui evoluíram e tiveram capacidade de fazer grandes coisas e hoje são mestres. E alguns ainda não são, somos nós também, que estamos aqui. Estamos a preparação. Nem tudo, porque é claro, isto depende.
Quando nós temos consciência e contacto com os nossos irmãos maiores, eles costumam dizer uma coisa muito curiosa. Vós sois nós e nós somos vós, dizem eles. Ora, vós sois nós e nós somos vós. Quer isto dizer que nós somos eles, na sua consciência máxima, de mais evolução que a nossa, porque ainda há consciências mais acima que a deles, claro. Todavia, eles para nós são o grande modelo, não é? E eles dizem que nós somos eles, ou seja, nós somos a promessa deles, somos aquilo que eles são. E nós, da parte deles, somos vós, ou seja, são nós. Quer dizer que eles no passado, antes de atingirem este escalão elevadíssimo que têm agora, já passaram também por fases de caída e de depuração, por isso eles são nós e nós somos eles. Nós somos a promessa, se seguirmos o caminho da evolução, de procurarmos melhorar no nosso caminho. E eles são nós, ou seja, eles entendem perfeitamente as nossas fraquezas, porque eles também já passaram por isso. Por isso eles têm compaixão, misericórdia por todos nós. A diferença entre eles e nós é que nós somos para eles como se fôssemos os seus cachorros, os seus gatos, hoje, e eles os nossos donos. Entendem? A diferença de vibração é como se fosse assim. Claro, isto é comparativo, lógico, mas é para vocês entenderem e eles nos veem com todo o amor, mesmo com todas as asneiras que nós fazemos. O nosso Pai amado, Ele nos quer muito. E Ele está cá. Ele é o grande mestre da bondade, o grande mestre da cristicidade, que sempre esteve e com o qual o mestre Yeshua também se encontrou. Ele é muito antes mesmo de Jesus. É muito conhecido no Oriente e é conhecido porque chegou a um ponto que ele alcançou a imortalidade, não morre mais. Este grande mestre existe e Paramahansa Yogananda fala dele também. Continuando. Portanto, aqui isto fala da parte do mal, da parte das coisas menos agradáveis que nós temos que passar e as provas a que somos submetidos precisamente pela nossa incapacidade de reagir, pela nossa incapacidade de evoluir. Então é assim, quando nós partimos deste mundo, não vejam isso como algo difícil. A mãe me ensinou que ninguém deve temer a morte e toda a gente se deve alegrar com esse facto. Vocês lembrem-se de Francisco de Assis. Na sua célebre oração, no final ele diz: pois é morrendo que ressuscitamos para a vida eterna, não é? Ora bem, vamos pensar nisto e vamos pensar na morte. O que é a morte? Ora,
A mãe disse-nos e os mestres disseram-nos que a morte não existe. A morte só existe para aqueles que se apegam a isso como uma verdade. Porque a vida não é, de maneira nenhuma, estes corpos tangíveis que nós vestimos. Já vestimos 5 vezes. Quando se diz na Bíblia, no Gênesis, quando diz que Adão e Eva são expulsos do paraíso e que supostamente Deus olhou para eles e eles se esconderam porque estavam nus, e então que o Senhor lhes fez túnicas de pele para eles vestirem, isto é referência à saída dos seres espirituais, os virginianos, portanto os virginais da presença, que são expulsos, entre aspas, para assumir os fatos de pele. Quais são os fatos de pele, as vestes de pele? Os corpos físicos mortais. Então, nós saímos da presença para vestir corpos perecíveis que vão ser animados da vida, mas que são terra, pó, e por isso do barro fomos feitos e ao pó voltamos. Ora, vamos ver que isto é a essência daquilo que somos feitos. Os nossos corpos, depois de queimados, curiosamente, nas cinzas, são decompostos em 12 sais bioquímicos. Tudo se reduz a 12. Estes 12 sais bioquímicos, que é o que resta do nosso corpo em cinza, são componentes, curiosamente, vejam isto, são componentes da argila, do barro. E esta diz que os nossos corpos foram feitos do barro. E somos reduzidos a cinza de 12 elementos que constituem o barro. É engraçado. Como a ciência e o dogma religioso da lenda se juntam. E depois, quando morremos, toda esta coisa se desfaz para voltar à Terra. Porque o que é da Terra é somente isto. Mas isto, sem aquilo que está dentro de nós, não consegue nem mover-se, nem fazer nada. Então a vida não é nem pode ser isto que nós olhamos. Porque a vida não se vê, não se pode apalpar, mas, na verdade, pode-se sentir. E podemos nos tocar e sentir o toque dos outros, sem dúvida. Mas, se não for pelo corpo, nós podemos sentir, noutro aspecto, esse toque de luz da nossa essência. E a nossa essência é isso. Os nossos corpos são a ilusão, a vestimenta. Então, os corpos, mais do que o corpo físico, há os corpos da alma. E não só, o próprio espírito, etc. Porque são corpos em níveis ascensionados. Quando nós passamos o portal
da morte, é isso mesmo que eu disse. É simplesmente sair do corpo que nos limita, no corpo que nos aprisiona, e pela primeira vez depois de termos estado tanto tempo agarrados a este corpo, sermos realmente livres. Num corpo que se move com muito mais facilidade, um corpo que também é físico, mas com uma outra fisicalidade. E aí nós vamos falar do corpo astral, para onde nós progredimos depois da morte. Então, quando alguém morre, a gente afligir-se é um estado de ignorância grande. Porque só ignora, portanto, aquele que na realidade não sabe e age dessa maneira porque julga que perdeu alguma coisa. Quem sabe algo sobre o assunto não pensa em perda, pensa em alegria, saúda respeitosamente o morto, que no fundo é somente o corpo que ficou, saúda não o corpo, mas a alma que se desprendeu e alegra-se com ele e conversa mentalmente com ele. Este livro fala um pouco disso, fala um pouco dessa conversa a ter com o morto para que ele saiba. Já agora, aqui um parênteses que eu abro e dirijo-me à nossa amiga aqui presente, a nossa amiga Flora, da Maitreya. Vou dar aqui uma comunicação. Flora, ontem o nosso amigo José Sequeira partiu deste mundo. E é só para a Flora saber. Um amigo nosso. Diga? A esposa dele já partiu ou ainda não? Ela ainda não, ela está em casa da filha. Neste momento já saiu do lar. Mas ele partiu ontem. Só para a Flora saber. Ok, obrigada. Pronto. O José Sequeira, entre outras coisas, foi um amigo meu, um amigo meu. Não vamos falar do foi, é um amigo meu, porque ele está neste mundo, é um amigo nosso, está noutro estado, está mais feliz agora porque se libertou, vai ter que passar por enfrentar exatamente as verdades além deste mundo, perante as suas ilusões conquistadas por ele neste patamar, como todos nós temos as nossas. Uns insistem e persistem nas deles, mais do que outros, mas no fundo somos todos irmãos em peregrinação. Ele foi um irmão que entre nós esteve comigo e que testemunhou alguns factos acontecidos comigo e relatados por mim, e que a nossa amiga Flora sabe que é verdade, porque ele testemunhou isso em vida. Mas continuando, estava eu a falar, portanto, que nós, ao partirmos deste mundo, nos libertamos. Então, a postura daquele que está aqui junto ao morto é ajudá-lo a libertar-se da confusão. Se ele não morreu consciente da passagem, temos que o ajudar, porque ele vive no lado lá, nos primeiros momentos, confuso.
é como se fosse uma criança que quer andar e não sabe, não é? Ele quer fazer tudo o que faz no lado físico e não sabe que tem outras capacidades. Então, quando eu penso em alguém, eu fico confuso, de repente vê-se ao pé desse alguém, que é coisa que não acontecia antes, porque ele desloca-se através do pensamento. Nós, nesse lado, vamos, através do pensamento, é que nós nos vamos deslocar. E aí vamos ter consciência das coisas, tomar consciência. Pensar é o transporte. Temporariamente, porque depois não é assim. Mas nos primeiros momentos é isso que acontece junto ao corpo. Então, a verdade é que o ser vai ser apoiado inicialmente por aqueles que estão ao pé dele. Chorar, lamorear, só o vai afligir, porque ele não sabe o que se passa e não sabe, nem se deu conta do que é que aconteceu. A única coisa que ele sabe é que está bem. Está bem, de repente o sofrimento que tinha qualquer coisa deixou de sentir. É como se tivesse tomado um narcótico, um anestésico e ficou sem aquelas dores todas que tinha, sem aquele sofrimento todo que tinha. É como que um bálsamo sobre o sofrimento, quase que um adormecimento da consciência. E aquela confusão das pessoas a gritarem e tudo, não é benéfico ao morto, só o vai perturbar. Por isso, meus queridos amigos, façam o favor de, junto ao morto, terem uma atitude de gratidão com esse ser. Mesmo que ele não tivesse procedido muito bem convosco, sejam gratos, porque mesmo não procedendo bem, ele ajudou-vos. Ele foi-vos ajudar a poderem fazer uma coisa importante, a poderem limpar a vossa alma, a poderem purificar-se pelas coisas menos agradáveis que ele vos gerou. E, sobretudo, aprenderem a amá-lo nas suas deficientes formas de se expressar, tal como uma mãe ou um pai ama um filho de traquinas, que pode não gostar da mentira ou daquilo que ele está a fazer, mas que não esquece que é filho. Assim, não se esqueçam que qualquer um de nós, seja quem for, é um nosso irmão, uma nossa irmã, um filho muito amado do Pai que nos gerou a todos. Não esqueçam isso. E perante eles, amem-nos com respeito, com presença e dizendo-lhes: eu te amo, eu te agradeço por teres feito parte da minha vida, perdoa-me alguma coisa que eu te tenha desgostado, como eu também te perdoo e te liberto de todas as coisas que me tenham desagradado tuas. Façam este voto de paz junto ao morto, abençoem-no, agradeçam-lhe e encaminhem-no à luz. Digam-lhe, nunca lhe digam que ele morreu, porque ele então não vai entender, ele não sabe o que é morrer, porque ele está vivo, sente-se vivo. Não lhe digam que tu morreste, digam-lhe, olha, tu passaste para um outro lado onde eu vou ter a tua vida está a ser continuada, nenhum de nós se perdeu, estamos juntos, estou contigo, vamos sempre comunicar, vou sempre lembrar-me de ti. Então,
começar a explicar-lhe que tem que se soltar das coisas terrenas, que deve deixar todos aqueles assuntos e preocupações que tinha, que solte tudo isso, e depois fazer-lhe ver que quando ele apareceu neste mundo, quando era criança, não tinha preocupações. Voltar outra vez a esse estado, libertar-se, seguir, ser grato, passar. Este é o trabalho de todos nós, conscientes com aquele que parte deste mundo. É isto que, de certa forma, também fala o livro. E tem aqui um pequeno ritual de acender um palito de incenso e dar a doutrinação ao morto. Num processo às outras almas que estão passadas no outro lado em sofrimento porque não se libertaram do véu da matéria, estão agregados ainda a essas coisas que são a matéria e as suas ilusões. É aí que nós temos que pautar o nosso trabalho. Este é o plano que temos de consciência, que a consciência tem que ser liberta. E os nossos irmãos são consciência como nós, uma única consciência que se divide em várias, e a quem chamamos o Criador. É uma só consciência. E se quereis um grande nome para Deus, lembrem-se de universo. Unidade. Verso, particípio passado do verbo latino vertere, que significa derramar. Espalhado, múltiplo. Interessante. E é isto que nós temos que nos lembrar, sobretudo, amar muito aqueles que partiram, aqueles que foram, aqueles que são nós e que, adiantados em relação a nós, terminaram a sua missão. Mais curta, mais comprida, o infinito sabe, e o porquê também. Alguma coisa especial vocês queiram saber sobre isto? Sobre a questão da cremação, o que é que nos pode dizer sobre esta forma de lidar com o corpo físico e digamos que o tempo curto em que normalmente ela ocorre, menos das 72 horas? Uma vez que a alma está ligada ainda aos laços da carne, uma vez que a alma se desligou, mas ainda tem sensores no corpo etéreo e outros sensores ainda que levam a despegar 72 horas e meia, o que acontece nisso tudo é que todo e qualquer ato infundido ao corpo físico e que eventualmente faça dano ao corpo físico é sentido por aquele que passou para o outro lado e vai sentir algum desconforto sobre isso, porque ainda está sensorialmente ligado. Por isso se diz tanto no Evangelho como no livro dos mortos do Antigo Egito e como no Bar do Todol,
dos tibetanos, o livro sagrado dos mortos dos tibetanos, se dizem todas as nomenclaturas que não se deve desfazer o corpo humano antes de passar os 3 dias após a morte. Obrigada. E no caso, portanto, quando o corpo é colocado em frigorífico, digamos, quando... A alma vai sentir um bocadinho o desconforto do frio, mas é menos desagradável do que o fogo e outras coisas assim. Ok, obrigada. Porque aquele fogo é por eletrocução também e tudo isso. E na altura liberta rápido, mas causa um pequeno sofrimento. Obrigada. Há relatos de pessoas que foram enterradas muito cedo e que dizem que se sentiam asfixiar enquanto estavam lá debaixo da terra, que sentiam falta de ar e que sentiam o peso, embora eles estivessem mesmo mortas. Não foram enterrados vivos. Isso é outro caso, também acontece, já aconteceu e voltou a acontecer agora com esta história do Covid. Muitos foram enterrados vivos e queimados vivos, aliás. Diga. Boa noite, eu tinha uma questão. Por exemplo, o doutor referiu que após a morte, a pessoa que morre continua a sentir-se viva e não percebe aquilo que acabou de acontecer. Mas ela tem consciência. Alguns, não todos. Mas eles têm a consciência de que, apesar de se sentirem vivos, passaram para outro plano. Alguns não. Uma grande parte não. Sobretudo quando é uma morte súbita ou que não estavam à espera da passagem. De início, não. E, por exemplo, chegar a essa conclusão de que realmente partiram sem estarem a contar ou que deixaram algum assunto inacabado pode ser doloroso e afetar a passagem realmente final. Sim, muitas vezes as chamadas almas no sofrimento, ou aquilo que os católicos chamam as almas no purgatório, que são almas em sofrimento, são precisamente almas que estão agarradas à matéria, que não aceitaram a vida espiritual, que ainda estão presos aos conceitos e às coisas que deixaram. Por exemplo, aquelas almas que apelam uma vez quando estão mal e que contactam e que dizem que não conseguem subir para a luz porque deixaram promessas que fizeram por pagar, essas almas só precisam de ser doutrinadas sobre isso. O único impedimento é apenas a consciência delas. Porque a divina misericórdia não rejeita nenhum filho que tenha feito uma promessa, portanto, dentro da sua fé, uma fé ainda imatura, porque uma pessoa com uma fé madura não vai fazer promessas, faz sim o voto da fé, aquilo que quer fazer logo na direção da oração correta, mas, portanto, essas pessoas, essas almas que dizem que deixaram promessas por pagar, missas por rezar e coisas assim, e que pedem que lhes façam, não é a forma correta deles encontrarem a paz. Não é. Porque a forma correta é eles virarem-se mesmo para a luz e libertarem-se. Porque não há nenhum outro problema. Ali é uma nova realidade, eles só têm que se abrir à nova realidade. Para aqueles que são elevados, conscientes e não têm medo da morte nem nada, esses
despertam bem e passam rapidamente, ascensionando logo à luz. Ok. Mas, por exemplo, eu tenho uma dúvida que se calhar, pronto, não sei se mais alguém a tem ou não. Por exemplo, uma vez atingindo este patamar de luz, aquela história ou aquilo que se costuma dizer que nos voltamos a encontrar mais tarde, isso é real ou é só aquilo que se diz para nos sentirmos mais reconfortados? Seguramente podemos nos voltar a encontrar se for esse o destino das nossas almas, ou seja, Se forem para um patamar igual. se aquele ser, quando nós passarmos, não tiver reencarnado, certamente temos todas as hipóteses de o voltar a encontrar nesse mundo espiritual. Interessante a pergunta. E muitas vezes, na altura da passagem, vêm seres queridos nossos receber-nos na chegada ao plano da luz. Estão eles a acompanhar os nossos mestres espirituais, aquilo que chamam os guias da luz, ou o chamado anjo da guarda, não é? O anjo guardião, está juntamente um ou dois seres queridos nossos que fez o voto mesmo de nos vir receber no dia da nossa saída. Em relação, portanto, a esse retorno ao contacto, digamos, depois de uma alma ter partido e ter ascendido, por vezes quando há até situações autonómalas de preocupação e tudo mais dos entes que cá permanecem em corpo, é possível essa alma aproximar-se e haver algum contacto ou alguma intervenção em relação ao que está a acontecer. Em relação às pessoas que cá estão, cá ficaram? Sim. Às vezes acontece quando essa alma está afligida, tenta apegar-se aos amigos a pedir socorro. Acontece isso. São as chamadas entidades perturbadoras, que nos perturbam não por desejo de perturbar, mas porque estão mal e vêm-nos pedir ajuda. E se, digamos que quem está encarnado, imaginemos um exemplo, um pai, não é? O pai já partiu, os filhos estão em corpo. E a determinada altura existe qualquer coisa que preocupa os filhos ou a família que está. E haver a percepção de que há a presença, que há uma aproximação da alma que já tinha partido há algum tempo. Acontece muito nas famílias que se amam, realmente, porque aqueles que partiram em famílias que são unidas estão sempre presentes, mesmo ausentes fisicamente, estão sempre presentes na mente dos seus seres queridos. Acontece que muitas vezes, quando passam por dificuldades, pensam: se fulano estivesse aqui, isto seria assim ou seria assado, aquele caso, não é? Têm a percepção ou a sensibilidade de que aquilo poderia ser diferente. Isso é suficiente para que o ser que partiu, que também esteja em união de amor com aqueles que cá ficaram, pode, na ocasião, ser avisado por seus mentores, não porque ele se dê conta direta, mas por seus mentores, de que aquele seu ser familiar está a precisar do apoio dele. Então, ele, nesse mundo, pode pedir permissão aos guardiães se o deixam vir tentar consolar o seu familiar ou tentar ajudá-lo. E se o processo for analisado e aprovado, ele
pode vir em companhia com um dos guias dele, que o vem trazer junto do guia dos familiares, e ele vai estar presente e tentar dar a sua contribuição para a resolução ou proteção da situação. Obrigada. Acontece. Porque nós somos famílias. A nível espiritual, somos famílias, e uma família muito mais comprida do que nós imaginamos aqui. Somos uma família espiritual. Sabem, quando nós nascemos, lá no plano onde estamos, é como se tivéssemos morrido. Eles sentem por nós aquilo que os nossos sentem quando a gente morre, mas sentem de uma maneira diferente. Sentem com alegria a nossa partida, e muitos deles dizem: eu gostava de ter ido, mas não sou capaz não me sinto capaz de ir lá agora. Então, o nascimento é uma morte no plano espiritual, e a morte aqui é um nascimento no plano espiritual. Se nós virmos isto e entendermos isto, nós viveremos tranquilos, pacificados e em amor com todos. E aceitaremos a morte como uma coisa simples, sem medo. Posso dizer a vocês que um grande filósofo passou muito mal e sofreu muito tempo no astral até ser consolado e aceitar a luz. Foi Goethe. Goethe penou bastante na sombra por causa dos seus medos, tinha um terror da morte muito grande e passou muito tempo assombrado pelos monstros do seu cérebro, porque depois lá nós criamos imagens mentais que nos vão aterrorizar consoante o nosso terror. Uma coisa que é muito importante saber, na passagem para o outro lado, na passagem consciente, o último sentido que se perde é o sentido da audição. Mas vão-se desligando os sentidos um a um. Também o último pensamento no qual a nossa consciência está quando se dá o corte vai ser esse que vai influenciar o mundo no qual nós vamos acordar no lado lá e o estado no qual acordamos. Posso fazer uma pergunta? Pode e deve. Sim, eu tenho uma dúvida, já que fala nisso, nos últimos pensamentos. O meu pai já faleceu e ele fez uma cirurgia e ele teve que ser reanimado. E ele sempre disse que antes de ser reanimado, sentiu, como é que eu ia te explicar? Quando esteve prestes a ir, as palavras dele, que sentiu um calor enorme no corpo. E quando foi reanimado, nesse período de calor, ao ir, que as últimas imagens que ele teve, a última recordação que ele teve, que foram os filhos pequenos. Uhum. Ou seja, se tivesse partido nesse momento para o lado de lá, andou para trás na mente, fez um reverso dos seus filhos. Foi talvez o momento mais feliz, um dos momentos mais felizes da vida dele. Isso quer dizer que ele despertaria no lado de lá, feliz pelos filhos e dessa forma. Então ele ia ter um procedimento muito bondoso com todos vocês. Ainda tem. Claro, mas ele ainda está vivo, não é? Não, já faleceu. Mas estou a dizer que se ele partisse nessa altura, ele ia ter
um ato muito bondoso, mesmo como alma, liberta sobre vocês. Quando faz a passagem, eles ficam cá na Terra, então, pelas 72 horas, pelo menos. Estão ligados ao corpo 72 horas. Mas os grandes mestres, normalmente, esses cortam rapidamente e vão logo. Aqueles que estão libertos de tudo vão logo. Obrigada. Nada. Não há aquele tempo específico de será reencarnado, como não sabemos se estarão bem, se não estão, aquele tipo de sentimento. Normalmente isso sabe-se através de sentimentos e muitas vezes através de sonhos. Eles tentam comunicar connosco, tentam dar-nos o sentimento de que estão bem. A mesma coisa acontece com os nossos animais. Quando partem, mais tarde ou mais cedo, eles tentam comunicar com os donos. E é normal às vezes acontecer que o dono teve um sonho com o animal, não morto, mas vivo, a brincar ou isto ou aquilo. É uma forma do animal vir agradecer o bem que teve com o seu tutor. É uma visita. Exatamente. A visita de consolação. E o mesmo fazem os nossos parentes, amigos, etc. Obrigada. De nada. Mais alguma pergunta? É um tema bastante sensível e que nos deixa aqui a pensar nos nossos entes queridos, não é? Exato, exato. Ficamos aqui a pensar como estarão. Sobretudo, ter a consciência. Ter a consciência que nada acabou, que a morte não cortou nada e que este cordão de união se mantém. Uma união, mas com desapego. Com o desapego. Com a consciência de nós, irmandade. Ou seja, ter a consciência que os nossos pais não são nossos pais, são nossos irmãos. E que somos gratos porque eles se ofereceram para ser nossos pais e nós os escolhemos. E tudo mais que partilhamos uns com os outros, devemos agradecer, devemos amar todo esse princípio que tivemos. É isso. Estava aqui um senhor que ficou de entrar e que agora estava a dizer que só agora é que tinha saído da empresa e eu estava-lhe a responder que esteve a trabalhar até esta hora. Não sei se temos mais alguma questão. O doutor fugiu. É um tema muito delicado este, não é? Mexe muito com as nossas emoções. Mas eu acho que é um tema que precisa muito ser falado, precisa muito de ser desmistificado. Nós agora recuamos ao tempo em que se contratavam as carpideiras, não é?
castigar quando morriam as pessoas. Imaginem o que é de horroroso, não é? A mesma coisa como agora ainda acontece. Nós vamos a um velório e aquilo é uma festa, não é? E o morto ali a assistir àquilo, não é? É uma coisa que a mim me choca muito, muito. Precisamos de ir aprendendo mais alguma coisa e pronto, é só isso. E o Dr. Carlos desapareceu do ecrã. Desapareceu. Já está mais para a frente. Cumpri a missão e fui. Não, ele se calhar está nos invisíveis para aqui. Se calhar lá foi os sensores. O anticiclone. A ver se ele dizia para aqui alguma coisa. O sistema deve ter falhado, Pois deve. porque desapareceu completamente. Não, mas telefona-lhe. A imagem parou. A imagem parou. Nem há imagem, nem há som, portanto ele desapareceu mesmo. Deve ter tido algum problema com o sistema. Ou é o tempo do programa. Não, o tempo não é. Não? Então telefona-lhe. Olha, podem-me dizer qual é o tempo? Eu é pela primeira vez que estou a assistir à palestra. Podem-me dizer qual é normalmente o tempo que dura a palestra? É mais ou assim até às 10 e qualquer coisa, depende Do tema, se nós calhar. desenvolvemos o tema, não é? Pois, e das perguntas que se fazem E das também, mais ou menos. É, mas Pois. deve estar a acabar. Eu só lhe ia ligar para ver se ele me respondia. Assim, eu foi a primeira vez que assisti hoje e gostei bastante do tema que foi abordado, porque realmente é um tema que a maioria das pessoas ainda não consegue realmente perceber na sua verdadeira realidade como ele é, né? Sim, doutor. Fugiu-nos. Já está a entrar outra vez. Já está a chegar. Ninguém o deixa entrar, não acredito. Mas não tenho aqui o pedido. Vou ver, vou tentar. Está bem, doutor. Novamente, Está vou bem, ver. está bem. Até já. Agradeço. Até já. Está a tentar entrar outra vez. Eu não sei como é que teve conhecimento, Maria. É assim, Maria Ribeiro, eu tive foi mesmo o doutor, enviou-me um link, mas eu nunca tinha assistido a nenhuma palestra pelo Zoom. Eu tive dificuldades em entrar porque eu não tinha o Zoom, nunca tinha acedido. Tipo, utilizo o Telegram, utilizo Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram, mas o Zoom nunca tinha entrado. Sim, então, tem que instalar a aplicação e depois a partir daí é simples, é só entrar. Eu tive que fazer a instalação e depois ainda tive alguma dificuldade com o som, porque eu via-os, mas não os conseguia ouvir. Não tinha som daqui. Até fiquei a pôr os meus fones para ver se eu ouvia através dos fones, mas não dava mesmo. Depois tive que lá mexer aqui no sistema e consegui realmente ter som e consegui realmente ficar pela primeira vez, porque é a primeira vez que realmente estou a assistir a uma palestra através do Zoom, não é? Quer dizer, costumo participar em direto, mas não assim desta forma. Sim, no início dá-nos uma informação para nos ligarmos ao áudio do computador. E ao ligar já fica... Desculpe a interrupção, eu por acaso estou a assistir no meu telemóvel. Pois, também pode ser. Eu é através do telemóvel que estou a assistir. Se quiser enviar o seu, posso lhe deixar aqui o Mas como é que eu agora faço para assistir às suas palestras, às vossas palestras? É isso que eu lhe ia dizer. Quais são os dias? Como é que eu recebo as notificações? Eu vou-lhe deixar aqui o meu e-mail. Já estou cá. Deixa-me o seu e eu mando-lhe sempre a indicação do link e do tema da palestra.
Portanto, posso lhe dizer o meu e-mail agora? Pode? O meu é tudo letra pequena, é fanequinha com aquele Q de quá, portanto o QU, não o K. Não me queres escrever aqui no bate-papo? Não consegue, não. É melhor não arriscar ir lá, sabe porquê? Porque senão eu posso às vezes aqui sair do sistema, porque é como eu digo, é a primeira vez que eu estou a utilizar isto, não sei muito bem lidar com isto. Ok, Maria, então é fanequinha, é isso? Aquele quilo, exatamente, fanequinha, tudo letra pequena, e depois o underscore, aquele tracinho em baixo. Embaixo. E depois é ITA. ITA, sim. ITA, @, hotmail.com. Exatamente. Pronto, eu vou fanequinha com capa. Não é com capa, é com Q de quá. Portanto, QU. Ai, QU. Sim, exatamente. Tudo em letra pequena. Tudo em letra pequena, certo. Ok, pronto. Eu vou juntá-lo ao grupo, envio-lhe o link e... Eu por acaso gostei do desenvolvimento do tema que aqui desenvolveram, não é? Portanto, embora eu já assisti a várias palestras, pessoalmente, mas são temas que diferem sempre e as perguntas que foram aqui feitas realmente fazem muito sentido, porque, por exemplo, quando foi aqui colocada a pergunta... porque essa também é uma questão que eu tenho da cremação, porque eu também, porque eu também aprendi, não é, que demorava 72 horas, então fazia-me imensa impressão que aqui no fim de 24 horas levam, então eu disse sempre, eu não quero ser cremada por causa dessas coisas, e as pessoas não entendem o porquê, a maioria das pessoas não sabe o porquê. Mas isso realmente, pronto, faz sentido. O que eu ouvi aqui realmente vai de encontro àquilo que eu tenho aprendido, não é? Sim, é a sua opinião também, não é? E há coisas aqui também que eu ouvi que também não sabia, não é? Portanto estamos sempre a aprender. Portanto, gostava de continuar a participar. É sempre à quinta-feira, às 20h30, que começamos. E o doutor presenteia-nos aqui sempre com... informação deliciosa mesmo e que nos faz abrir aqui a nível de consciência e ver as coisas de outra maneira, que é exatamente isso que estamos a precisar, não é? Exatamente, porque se nós conseguir ter uma consciência expandida, nós conseguimos passar pelas coisas sem aquele sofrimento enorme que a maioria das pessoas passa, não é? Um sofrimento enorme, não é? Portanto... conseguimos evitar esse sofrimento tão grande, porque no fundo é um sofrimento por ignorância. Exatamente. É um sofrimento por ignorância, não é? Eu posso dar umas dicas para isso. Pode, doutora. Se em qualquer situação mais dolorosa ou menos agradável, vocês, por favor, não se angustiem com o processo. Façam uma coisa, tenham consciência de que vocês não são o problema. Aquele problema não é a vossa essência. Vocês não são aquilo. Faz-me lembrar o eu sou, a presença eu sou. Vocês não são aquilo. Aquilo não é vocês. Logo, olhem apenas, contemplem. E se sentirem algo assim, tremerem vocês, digam, acalma-te para o vosso ser que está a tentar sofrer, digam, acalma-te, não é nada contigo, isso não faz parte de ti. E depois conscientizem, isto veio para meu crescimento, para eu atingir a minha mestria com esta situação. Então, eu vou observar atentamente o que fazer, sem perder a calma. Se eu perco a calma, eu vou ficar mal, eu não vou conseguir resolver o assunto, vou perder energia e, quando quiser ter energia para resolver, se calhar cai para o lado, ou depois de resolver cai para o lado, porque gastei tudo emocionalmente, em stress, medos e tal. Deixou tudo. Portanto, vamos agir conscientemente
como seres espirituais que somos, olhemos que isto é apenas um teste, uma prova de exame. E vejam lá se vão preparados para o exame, para não fazerem como aqueles meninos muito nervosos que, desculpem o termo, mas se borram na calcinha, com o intestino não segurou, ou então se urinam, porque ficaram com medo da prova. Lembrem-se, todos os dias temos prova. Pois é. Pois, Certo? todos os dias temos prova, exatamente. Haja o que houver, mesmo que a gente fique sem nada, se ficamos vivos, quer dizer que o universo nos deu outra oportunidade para desafiar a nossa capacidade criativa. Agradeçam, sigam e não se lamentem. Ai, desgraçado de mim, ai, desgraçada de mim, ai, não. É a pior coisa que vocês podem fazer. Dessa maneira não vão a lado nenhum. Vão ser fundados. Ok? É mesmo. É pensar na solução, não no problema. Ou então, se não há solução, busquem outra saída, outro processo. Ponham aquele pendurado e o universo abrirá a porta no momento exato. Quando não há sabedoria, quando não há capacidade, as coisas correm para a resolução e lembrem-se, o universo conspira sempre a nosso favor e nunca contra nós. Depende da posição. Exatamente. Depende daquilo que nós atirarmos à bola. Depende da posição. Porque se a gente atuar erradamente, aí o universo não abre a porta. Pois é. Vamos ficar ali fechadinhos a esgravatar até ficar com sangue, sem as unhas nem nada, porque a gente está na cama. Não pode ser. Não pode ser. Minhas amigas. Uma mensagem de esperança muito bom. Eu estive à morte, já passei pela proximidade da morte. E a nossa amiga aqui presente, a nossa querida amiga Flora, sabe que é verdade. Eu estive num estado tão frágil, que eu nem podia falar, eu ouvia, não conseguia falar, apenas emitia algum som, umas palavras muito baixinho, quase ninguém ouvia, porque não tinha nem sequer ar para poder verbalizar. Estava com 33 quilos de peso, tinham que me virar, que me mexer, tinham que me colocar a comida na boca. Eu estive entre estes lados, mais para o lado de lá do que para o lado de cá. E sabem, uma das vezes que eu estive quase no ponto de partida, eu anulei a consciência, eu anulei o querer e apenas somente me entreguei a estar. E estando, apenas estando, sem pensar, eu dei a volta e fiquei neste lado e consegui recuperar. Que grande exemplo. Estive 6 meses e 3 dias internado no hospital. E a Flora sabe disto. Eu espero que não volte a repetir-se. Querida amiga, eu não sei se repete, mas também não gosto de lições repetidas ou repetitivas. Nem que eu tome banhos de floral, hein? Lembrar desse tempo, graças a Deus passou.
Não quero situações encravadas e repetir. Ou seja, se tiver que repetir, que seja mesmo para a partida só, sem volta. Porque um dia vai ter que ser, não é? E vamos ver como é que a gente vai. Se vai bonitinho, se não vai bonitinho, se vai limpo, se vai sujo. Ninguém sabe, vai. É só isso. A única coisa que temos é que é a única coisa certa que nós temos, mais nada. Claro, claro. Um dia será. Um dia será. É isso. Mas a nossa amiga Flora sabe bem o que isso foi, o que eu passei. Flora, uma coisa, uma notícia. Estou completamente curado. Esqueci-me de dizer. Graças a Deus. Ou seja, para todos vocês, desde esse tempo que eu tive este problema, que começou a 4 de fevereiro de 2019, só me curei sábado passado. Graças a Deus. Graças a Deus. Lá do hospital devem andar com os olhos em bico. As enfermeiras festejaram comigo, ficaram felizes. Elas foram as minhas companheiras e cúmplices no processo, porque todas elas, se não fosse elas darem-me a mão no sentido da minha rebeldia e de me apoiarem, porque os médicos castigaram-me. Os médicos queriam que eu fosse operado e nessa cirurgia eu ia ser amputado. Queriam cortar e o como pé, eu mas E como eu queria lutar e queria continuar, eles achavam que não, que eu tinha que ser hospitalizado outra vez e operado. Então, o que é que fez a minha médica? Quando eu lhe disse que não fazia isso e ela recusou passar o antibiótico que eu necessitava, ela deu ordem a todas as farmácias aqui que não despachassem uma única receita que viesse de mim, para mim. E nenhuma despachou. E a minha amiga Flora, que está aí, foi minha cúmplice, porque eu passei a receita para mim em meu nome e mandei a receita por WhatsApp. E ela foi à farmácia no Porto comprar o antibiótico e mandou para mim. Bom. Verdade ou não, Flora? É verdade. Mas Passei por estas situações, mas se não fossem aquelas boas enfermeiras serem mais profissionais que os médicos, eu hoje possivelmente estaria muito mal, iria estar muito pior, talvez nem estivesse já cá, e foram elas que fizeram tudo, até que não estava no protocolo, e elas diziam, nós não podemos assumir a responsabilidade. E eu dizia, pois não, mas assumo eu. Então pronto, e então elas fizeram, eu assumi a responsabilidade. E foi assim, foi uma glória para todos. Parabéns pela cura. Obrigado. É a primeira vez esta semana que ando sem ligaduras. Bom, graças a Deus. É mesmo, graças a Deus, porque já há um bom tempo. Maravilha. Mesmo. Bastante, Mesmo muito bastante bom. mesmo. Bastante. Mas já chega de tanto sofrer, puxa. Acha? Eu não sei. Mas eu acho, doutor Carlos, Deus me livre. Pois, amiga. Eu sei lá o que é que o dia da manhã me traz. Ninguém sabe, mas vamos meter umas coisas lá para cima e dizendo que já chega. Eu tive o milagre da cura agora. Não sei se eles me dão só uns dias para descansar ou se me vão deixar descansar até partir. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Mas que boa notícia, que bom. Esqueci-me de dizer isso. Desculpe, Flora. Obrigada, que bom. Fico muito contente.
Já assumi o meu trabalho Que bom, plenamente. que bom. É assim, Está bem. Ainda bem. é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Qual vai ser o tema da próxima semana? O tema da próxima semana acho que vai ser sobre o Miki Ono e sobre Boa ideia, doutor. situações de cura. E alguma coisinha mais que vocês queiram, também se pode meter assim. Pronto, a gente mete um mais, fazemos uma sanduíche. Diga. Podemos falar também sobre Krishna. Exato. Krishna, sim, podemos falar de Krishna, sem dúvida. Krishna foi o mestre que manifestou uma grande iluminação ao mundo nos tempos bem atrás, quando a Índia era esplendorosa ainda, mas que tinha caído precisamente num momento de grande sombra. Então o mestre surgiu para trazer a luz, como sempre. No meio da grande escuridão vem o mestre trazer aos homens, e ele disse: sempre que a verdade declina e as trevas tomam conta da humanidade, eis que eu nasço de novo entre os homens e me faço homem para trazer a verdade. Que bonito. E assim tem sido. E assim tem sido. Nós somos muito abençoados. Mesmo. E somos todos filhos da grande fonte. Não se esqueçam disso. Não se deixem levar pelas dores, não se deixem levar pela desilusão, não se deixem levar pelas ideias de desgraça, porque isso só leva ao nosso afundamento. E lembrem-se de uma coisa, que apesar de atravessarmos este oceano de queda, porque passar aqui neste mundo, com este corpo, com estas coisas, é a travessia da queda. Porque é claro, nós estávamos muito melhor antes de vir aqui e viemos aqui atravessar coisas e passar por coisas que nós, onde estávamos muito melhor e mais tranquilos, não é? Mas este batismo de aborrecimento que a vida é pródiga em nos dar, é também a nossa coroa de glória, se nós sabemos agir, sabemos trabalhar, sabemos amar, sabemos perdoar e sabemos ter a consciência que nada temos, sem nada entramos neste mundo, e com tudo aquilo que a gente tenha arranjado, dele sairemos sem levar nada connosco. Apenas uma coisa nós levamos: a capacidade que tivemos de expandir o sentimento do amor. E só isso nos vai servir quando, além do túmulo, depois de descermos às sombras mais tenebrosas, formos parar à sala da pesagem do coração. Isto, um extrato do livro egípcio dos mortos. E aí está uma balança. A alma está presente no julgamento de Osíris como um pássaro, observando.
E então, aos pés, está um Deus com cabeça de crocodilo. E o coração vai ser pesado na balança. Num dos pratos põe-se o coração, no outro prato põe-se uma pena. Se o coração pesar mais que a pena, o crocodilo devora o coração e a alma desaparece. Isto é no julgamento de Osíris, no livro dos mortos. Então, que a gente consiga, claro que vocês entendem que isto é tudo numa linguagem simbólica, mas está escrito isto no livro egípcio dos mortos. E se nós conseguirmos ter a pureza de passar pela sala do julgamento e o coração ser do mesmo peso da pena, então nós Estamos salvos. ganhamos este tempo que passamos aqui. Estamos salvos. E é isso. Apenas isso, amigas. Para mim foi um gosto estar com vocês Para mim também. este tempo. Eu também pela primeira vez. Espero não vos ter castigado muito, porque aí é uma hora a mais do que aqui. Eu sou uma hora mais jovem. Também tenho uma vantagem. Vocês envelhecem uma hora a mais do que eu. Bom, eu gosto muito de estar com vocês. Estas nossas reuniões são realmente muito boas. Tem sido, graças à nossa amiga Maria, tem sido uma alegria estar convosco todas as vezes, partilharmos. Estejam à vontade comigo. Eu sou apenas uma pessoa como vocês, não sou mais nem menos. Somos todos iguais. Ninguém é superior ao outro. Tudo mais é ilusão. Lembrem-se que a mãe disse, uma das coisas que ela me diz é que na luz sois todos irmãos. Na luz ninguém está em desacordo. Consciência-luz igual a unidade. É isso que nós precisamos ter. O resto é decoração e paisagem. Bem-ajam pela vossa presença. Obrigada, doutora. Obrigada pela partilha do conhecimento. Obrigada. Nós que agradecemos. E se quiserem, muito obrigado, e se quiserem para a próxima vez virem estar presentes sobre a questão do Mikiono, terei muito gosto em vos rever. Além do mais, vamos dar um curso sobre consciência Pleiadiana. Sabem o que é isto? Este é o manual, doutora. Uau! Este aqui é uma fotografia tirada por mim a uma arcturiana que está aqui. Exatamente. E foi fotografia, não é desenho. E ela depois a nossa amiga tem aí a cores e a cores vê-se muito melhor. Que está preto e branco aqui só para prova de computador. Portanto, vamos ter aí uma formação interessante. Penso que vocês vão gostar. E quem estiver sozinho,
Eu não sei. Maria, a formação é feita aí no seu espaço, em presença, ou as pessoas estão em casa? Estão em casa, é Zoom. Vai ser tudo em Zoom. Vai Podia ser ser em Zoom e estarem no Agora, se as espaço. pessoas se quiserem reunir, podem se reunir ou em Gaia ou no Porto. Pois, eu vou dizer o porquê. É porque depois há práticas Temos de que fazer tratamento. prática, mas a prática será só dia 27, não é? Já há qualquer coisa que a gente vai poder dar no dia 20, pequenas coisas. Então, há pequenas coisas que a gente pode tocar. Então, mas se as pessoas estiverem dia 20 também em suas casas, se tiverem alguém convosco, ou algum animal, ou isso, a gente vai trabalhar convosco e com outra pessoa que tenham para servir de cobaia. Está bem? Está bem, doutor. Mas fiquem tranquilas, que eu não vou mandar vocês pegarem em alguma seringa com agulhas e isso para espetarem a pessoa. Fiquem tranquilos. Ainda bem, estamos livres. Ainda bem, ainda bem. Dessa parte. Fiquem tranquilas. Também não é preciso ir com uma serra nem com martelo. Pronto. Graças a Deus. Eu vou falando com as pessoas e vou vendo, ou cada um em sua casa, com essa opção do animal de estimação, ou alguém que esteja em casa, ou então reunimos-nos ou no Porto ou em Gaia, onde for mais. Certo, nós vamos fazer pequenas práticas de aplicação terapêutica. Muito bem, então, com todo o amor por todos vocês, Obrigada. um abraço de luz. Obrigada, Boa semana. Até Obrigada. para a semana. Obrigada. Se precisarem Boa de semana. mim, contactem. Tá, muito Tá bom? obrigada. Tá, obrigada. Pronto. Obrigada. Bem-ajam. Daqui. Obrigado eu. Tchau, boa noite para Tchau, boa todos. noite. Boa noite para Sim. todos. Com licença. Obrigado. E desculpem Obrigada, o corte que eu descanse. tive aqui da corrente, mas não foi culpa minha. Não faz mal. Pronto. Pronto. Beijo. Obrigado. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.